Oh, aleluia! Glórias a Deus! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glórias a Deus! Seja muito bem-vindo, você que está entrando aí. E creia que Deus quer falar ao seu coração. Creia que Deus tem uma resposta para você. Para você que já orou, para você que tem buscado a presença de Deus. Deus me trouxe aqui com uma resposta para o seu coração. Amém? Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer aos irmãos, que se encontra em Salmos 145, no versículo 5. Bem-aventurados são aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor. Meus irmãos, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja sua esperança está no Senhor. Meu irmão, minha irmã, a tua esperança tem de estar no Senhor Deus. A tua esperança não está no homem, a tua esperança não está no homem, não está nos bens materiais. A tua esperança está em Deus. Glórias a Deus, cuja esperança está em Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, meus irmãos. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor Deus é aquele que liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor ama o justo e ampara o órfão e a viúva. Porém, o Senhor, Ele transtorna o caminho dos ímpios. Glórias a Deus, meus irmãos. Glorificamos o nome do nosso Deus. Esse é nosso Deus. Esse é o nosso Deus que trabalha a favor daqueles que nele espera. O Deus que liberta os encarcerados. O Deus que dá pão aos que têm fome. O Deus que abre os olhos dos cegos e levanta o abatido, meus irmãos. Você que está aí abatido, você que está aí triste, você que está aí numa depressão, Deus, Ele diz para você hoje: eu te liberto dessa depressão, filho, filha. Eu te liberto desta depressão. Eu vi aquilo que você está passando, eu sei daquilo que você está passando, mas eu sou Deus que eu liberto você dessa depressão. Glórias a Deus. Aleluia. Eu sei que a luta não tem sido fácil a caminhada na sua vida. Eu sei que a luta tem sido grande. O gigante tem se levantado, o gigante quer dar a última palavra, o gigante quer bradar dentro da tua vida, mas quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Quem destrói esse gigante é Deus. Quem te dá a estratégia contra esse gigante é Deus. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos conta uma história, meus irmãos. Lá em 1 Samuel, no capítulo... Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 43, que nos conta uma história de Davi e do gigante filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Meus irmãos, o filisteu se levantou, aquele gigante filisteu, o Golias, se levantou contra Davi, e porque Davi, ele era pequeno, e ele se achou mais do que Davi, e ele amaldiçoou a Davi, ele desprezou o Deus de Davi, ele afrontou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu
e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meus irmãos, quantas vezes o inferno se levanta contra a nossa vida, às vezes com afronta, para nos afrontar, para nos desprezar, para nos diminuir, e às vezes nós sentimos pequenos diante daquela situação. O gigante que se levanta às vezes pode ser, talvez você que está aí está passando por uma situação onde o gigante tem se levantado contra a sua vida, o inimigo tem se levantado gigante, as situações para te oprimir, situações para te encurralar contra a parede. E quantas vezes o inimigo das nossas almas, Satanás, ele se levanta com argumentos, com estratégia para nos intimidar, para tentar te intimidar. E Deus, ele me colocou esta palavra no meu coração para eu trazer para alguém aí que está aí do outro lado, que está passando por essa situação. Você que está aí passando por essa situação, você que está sendo perseguido por um gigante, o gigante tem se levantado contra você, tem afrontado alguém da tua casa, talvez tenha utilizado alguém da tua casa para levantar contra você, para dizer, abandona o teu Deus, deixa esse Deus, tudo que você está fazendo não está dando em nada, tem-te afrontado. E Deus, ele diz assim para você: Filho, não temais esse gigante. Não temas esse gigante. Porque esse gigante está na minha mão. Eu sou Deus de estratégia. Eu sou Deus que eu te darei estratégia contra esse gigante. Porque por um caminho ele veio, mas por 7 ele fugirá diante de ti. Assim te diz o Senhor neste dia. Recebe esta palavra. Recebe essa palavra, porque Deus é Deus que joga por terra todas as artimanhas do inferno. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, glórias a Deus que nós temos um Deus que luta, que trabalha a favor daqueles que nele espera. A Bíblia diz, a sua palavra diz que o justo clama e o Senhor responde. Que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. De todos aqueles que o invocam em justiça e em verdade. Aleluia, meus irmãos. Glorifica aí, meu irmão, o nome desse Deus maravilhoso, que ele é Deus que não te abandona no meio desta batalha, assim como ele não abandonou Davi, porque foi Deus, porque ninguém pensava naquele lugar que Davi ia ganhar essa guerra contra esse filisteu, porque é o filisteu que eles achavam que eles eram melhor, que eles eram poderosos, que não tinha nenhum Deus, que não tinha ninguém que podia parar eles. Mas tinha um que podia parar ele, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Diga para o teu inimigo que você até pode ser pequeno, mas tem um que pode te derrotar. Tem um que pode derrotar esse inimigo que está te afrontando, esse gigante que está te afrontando. Tem um que pode derrubar ele, que é o Deus dos exércitos, aquele que criou o céu e a terra. Assim manda-te dizer o Senhor neste dia. Oh, aleluia! Glorifica esse nome desse Deus, meu irmão. Meu irmão, meus queridos, e a Bíblia vai nos dizer que Davi, porém, disse ao filisteu que estava lhe afrontando, que estava afrontando o povo de Deus: Tu, porém, contra mim, com espada e lança e com escudo, eu, porém, eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele não foi buscar nem espada nem lança. Aquele gigante se levantou contra ele com espada e lança. Mas Davi disse para ele: Eu irei contra ti em nome do Deus dos exércitos. E porque a confiança de Davi não estava no escudo, não estava na lança. A confiança de Davi estava
no nome do Deus vivo, porque Davi confiava em Deus. A confiança de Davi estava em Deus. Meu irmão, Deus ele manda dizer para você, coloca a tua confiança em Deus. A luta está grande, a afronta está grande. Coloca a tua confiança em Deus. Coloca essa causa diante de Deus na oração e você verá o gigante caindo por terra. Assim te diz o Senhor neste dia. Oh, glórias a Deus. E Davi disse ao Filisteu, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga para o teu adversário que hoje mesmo Deus te entregará nas suas mãos. Hoje mesmo Deus entregará os teus inimigos nas tuas mãos. E ele disse, ferirei-te e tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele disse que hoje mesmo que toda a terra saberá que há um Deus em Israel, porque eles afrontavam o povo de Deus, eles achavam que eles não tinham Deus para defender a causa deles, e esse gigante achava que o povo de Deus era pequenino, e ele afrontava, eles faziam, aconteciam, e eles achavam que esse gigante, que ninguém ia se levantar por Davi, que ninguém ia fazer nada para o povo de Deus, mas Deus levantou Davi, o mais pequenino. Deus deu estratégia, deu sabedoria a Davi para enfrentar esse gigante. E é isso que Deus ele faz, meus irmãos. Quando a luta está grande, quando o inferno se levanta, quando o inferno tenta te encurralar, tenta te fechar todas as portas para você não passar, para você não prosseguir, é aí que Deus ele se levanta. Deus ele se levanta e ele te dá a estratégia. O nosso Deus é o Deus de estratégia. O teu Deus é o Deus de estratégia. Deus manda dizer para ti, eu sou Deus de estratégia. Eu sou Deus de estratégia. Acaso eu farei e não cumprirei? Eu sou Deus que jogo por terra toda a fúria do mal contra ti, recebe. Eu sou Deus que eu destroio toda a força das trevas. Eu sou Deus que eu destrói esse gigante. Oh, glórias a Deus. E Deus manda-te dizer que hoje mesmo Ele entregará os teus adversários nas tuas mãos. Porque por um caminho eles vieram, mas por 7 eles fugirão. Oh, toma posse dessa palavra. Se você crê nessa palavra, diga aí nos comentários. Missionário, eu creio. Missionário, eu creio que Deus é o Deus que trabalha a favor daqueles que nele espera. Eu creio que Deus já ouviu a minha oração. Eu creio que Deus já entrou nessa causa. Eu creio que Deus já entrou nessa situação. Eu creio que Deus é Deus que trabalha por mim. Eu creio que Deus é Deus que luta por mim. Oh, glórias a Deus. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que nos dá sabedoria, nos dá estratégia em face à perseguição dos adversários. E ele disse, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, assim disse Davi, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Oh, glórias a Deus. Sucedeu que, dispondo-se o Filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão num alforei e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e lhe feriu o Filisteu na testa, meus irmãos. Oh, glórias a Deus. Deus deu estratégia a Davi. Porque Davi não sabia como derrubar aquele gigante, mas porque ele era de pequena estatura, o gigante era grande, e ele afrontava o povo. Mas Deus deu estratégia a Davi, meus irmãos. E Davi tomou uma funda, uma pedra e atirou e feriu o Filisteu na testa, meus irmãos. A pedra encravou. A Bíblia diz que a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A pedra feriu aquele Filisteu na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia, meus irmãos. Glorifica o nosso Deus. Porque Deus é o Deus que te dá estratégia. Você não precisa
tomar nem escudo nem lança. Basta, Deus disse, basta, filho, filha, basta você colocar os teus joelhos no chão. Basta você colocar os teus joelhos no chão e você orar, você clamar o nome do Deus vivo, e você verá esse gigante caindo por terra. Você verá esse gigante caindo ao chão. Porque quem deu estratégia a Davi foi Deus. Porque naqueles tempos, meus irmãos, havia homens de grande estatura. Havia homens que eram grandes como gigantes. E eles afrontavam os filisteus, eles eram homens grandes. E eles afrontavam o povo de Deus, eles achavam que eles eram melhor do que o povo de Deus. E a Bíblia diz que assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra, e os feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Não havia espada, a Bíblia diz que não havia espada na mão de Davi, meus irmãos. Pelo que correu Davi e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, eles fugiram. Meus irmãos, quando os filisteus, porque eles eram muitos que eles afrontavam o povo de Deus, e os filisteus eles achavam que aquele gigante podia destruir o povo de Deus. Eles colocaram sua confiança num homem. Mas quando eles viram aquele gigante com a cabeça no chão, com a cabeça cortada, no chão, caído no chão, com a cabeça cortada, quando Davi correu e tomou a espada daquele gigante, os filisteus eles viram isso, eles correram, ficaram com medo. E o nosso Deus, às vezes, para te dar vitória diante de uma situação onde o inimigo tem-te afrontado, onde o inimigo está bradando, o nosso Deus é o Deus que às vezes ele faz um rebuliço. E Deus disse que ele vai fazer um rebuliço diante desta história. Filho, filha, dentro desta história, quem dá a última palavra sou eu. Eu vou fazer um rebuliço dentro de uma história e eu vou colocar medo nos teus adversários. Assim te diz o Senhor neste dia. Receba aí esta palavra. Receba aí em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é Deus que te levanta. Deus disse, eu te levantarei e tu saberás que eu sou Deus. Deus me diz que tem alguém aí que está perguntando para Deus, será que é Deus que está usando essa missionária? E Deus manda dizer para ti, acaso eu sou homem para mentir? Deus manda dizer para ti, eu me levantarei diante dessa história. Por esses dias você receberá um sinal da minha parte. Eu me levantarei diante dessa história e você saberá que eu sou Deus. Amém? Glórias a Deus. Tu pediste um sinal para Deus e Deus está te dando um sinal. Deus ele te dá um sinal através da sua palavra. Glorifica aí, meu irmão, o nome do Deus vivo. Glorifica esse nome do Deus poderoso. Porque o Senhor Jesus, ele disse na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Então Deus, a Bíblia diz que todos aqueles que confessam que o Senhor Jesus veio em carne, que o Senhor Jesus é Filho de Deus, esse tem o Espírito de Deus. Então Deus, ele diz, a Bíblia diz, colocai à prova todos os espíritos, para sabeis se vem de Deus. Então Deus está entregando uma resposta para alguém que está aí. Aleluia. Glorifica o nome do teu Deus. Glorifica o nome do teu Deus. E Deus, ele diz para ti. E Deus, ele diz para ti, por esses dias você receberá um sinal. Amém? Meus irmãos, ajudem este canal, ajuda essa obra com o seu like. Para você que não se inscreveu ainda no canal, ajude essa obra em inscrevendo no canal, em deixando o seu like. Eu estarei aqui com uma palavra de edificação para a sua vida. Eu não estou aqui por mim mesmo, eu estou aqui porque foi Deus que me trouxe aqui. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu faço a obra de Deus com muito amor. Eu venho aqui entregando a palavra de Deus com muito amor. E o inimigo tem se levantado e por muitas vezes o inimigo tem tentado fechar esse canal,
Mas ele não consegue, porque quem me colocou aqui foi Deus. Quem me trouxe aqui foi o Senhor Jesus. E Deus diz para você, filho, filha, eu tenho visto a tua prova, eu tenho visto os levantes do inimigo, mas eu estou contigo, eu estou na tua frente. E nessa guerra, quem dá a última palavra sou eu. Amém? O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é meu Deus que me livra do laço do passarinheiro. Deus, Ele manda dizer para você que Ele é teu refúgio, que Ele é tua fortaleza, que Ele é teu Deus que te livra do laço do passarinheiro. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você não será atingido. Eu sou Deus que eu quebro o arco do inimigo. Eu sou Deus que eu quebro o arco de Satanás. Satanás muitas vezes tem se levantado. Ele tem tentado entrar na tua casa com um sapato de algodão. Ele tem tentado entrar na tua vida se transfigurando em anjo de luz. Mas quem dá a última palavra sou eu. Sou eu que eu jogo por terra todas as artimanhas do diabo. Sou eu que faço ele fugir. Eu envio o meu fogo sobre ele. Eu envio o meu fogo sobre ele. Assim te diz o Senhor neste dia. Eu envio o meu fogo sobre ele. Eu desbarato Satanás e os seus demônios. Porque quem faz parte da tua vida sou eu. Você me pertence. Porque quem brada na tua vida sou eu. Quem age na tua vida sou eu. Você é meu protegido. Você é meu filho. Você é minha filha. Quem te guarda sou eu. Você é guardado por Deus. Nós estamos numa guerra espiritual. Desperta tu que dormes. Assim te diz o Senhor neste dia. Desperta tu que dormes. Porque nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo, ele tem agido na vida das pessoas. Ele tem trabalhado com muita pressa, tem trabalhado com muita fúria, porque ele sabe que nós estamos nos últimos dias. Ele sabe que nós vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. Então ele quer destruir o povo de Deus, ele quer controlar a mente do povo de Deus. Mas Deus disse que enquanto você estiver de joelho, quem dá a última palavra sou eu nesta história. Toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Você crê? Se você crê, deixa aí o seu joinha. Se você crê que Deus ele tem poder para destruir as obras do diabo, deixa aí o seu joinha. Se você crê, deixa nos seus comentários. Eu creio, missionária. Se você crê que Deus é Deus que derruba Satanás por terra, que envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se levantarem contra você sem causa. Aleluia. Glórias a Deus. Glorifica esse nome do nosso Deus. Glorifica esse nome de Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia, glórias a Deus. O salmista, ele diz assim para Deus no Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus, ele diz que perto está Ele de todos aqueles que o invocam. Em verdade. Aleluia. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Assim te diz o Senhor neste dia. Porém os ímpios, eles serão exterminados. Diga assim para os teus adversários, que o justo clama e o Senhor responde. Que Deus é Deus que extermina todos os teus adversários. Oh, glórias a Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Assim te diz o Senhor neste dia. Glorifica o nome deste Deus, meu amado. Glorifica. Não fica aí de cabeça baixa, porque quem batalha por você é Deus. Deus já entrou nessa peleja contra os teus inimigos. Deus é Deus que te dá a estratégia, assim como Ele deu Davi. Deus é Deus que te dá a vitória em face às lutas que você está passando. Oh, glorifica o nome desse Deus. Deus, Ele diz para você, olha para mim que eu sou teu Deus. Fica ligado porque Deus vai descer com uma justiça. Deus vai descer com uma justiça. Meus irmãos, aquele filisteu, ele estava afrontando o povo de Deus. E Deus, ele viu que estava afrontando o povo de Deus. E Deus levantou o mais pequenino, o rei Davi. Deus levantou o mais pequenino, Deus desceu na terra. Deus disse, assim te diz o Senhor, eu sou Deus que eu deixo na terra para te dar vitória. Eu sou Deus que eu deixo na terra para destruir toda a obra do inimigo. Receba aí,
Toda a cadeia cai por terra. Recebe aí a estratégia. Deus, ele dá estratégia contra os teus adversários. Aleluia. Deus, ele diz para você, eu vou confundir os teus inimigos. Eu vou confundir os teus adversários. Eu vou jogar por terra todas as artimanhas dos teus adversários. Conta daqui 3 dias e você verá o agir de Deus. Aleluia. Conta daqui 3 dias, assim te diz o Senhor. Deus, ele viu a humilhação. Ele viu a afronta. Ele manda-te dizer, assim como eu dei estratégia a Davi, eu te darei estratégia. Aleluia. Tome posse dessa palavra. Fica aí ligado. Tu pediste uma resposta para Deus e Deus, ele te entrega essa resposta. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Glorifique o nome desse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus dê a todos um dia abençoado. Fiquem na paz, meus irmãos. Eu amo todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.